Então, ó, o vírus se ligou ao receptor das nossas células do sistema respiratório e agora ele vai conseguir colocar o material genético dele dentro delas. Agora, olha só que interessante. Esse RNA viral, ele vai sequestrar a célula. Olha que loucura. Ele vai conseguir pegar a nossa célula e fazer com que ela trabalhe para ele. Ele vai chegar ali e falar: "Ah, dona célula, parou com tudo, parou tudo. Porque agora quem manda nessa bagaça sou eu. Agora, dona célula, você trabalha para mim." Isso é o coronavírus falando para a célula assim que ele entra. E aí o que acontece? Fora invasor da minha possessão, em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. Olá, como está você? Tudo bem? Eu sou o Bispo Charles Araújo e eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero pedir que você assista esse vídeo até ao final. Eu não quero aqui nesse vídeo jogar ninguém contra o sistema, contra as autoridades. Eu quero gravar um vídeo com bastante responsabilidade e não quero falar além mais daquilo que eu acredito que é necessário. Eu estou falando a respeito do coronavírus. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa próxima a mim, que tinha acabado de perder um ente querido com suspeita do coronavírus. Essa pessoa, ele já tinha alguns problemas de coração e de pressão alta. E aí ele começou a ter dificuldade para respirar e foi no hospital local. E ao identificar que se tratava de uma falta de ar, como está incluído nos sintomas do coronavírus, já foi designado para o departamento do coronavírus. O que eu quero chamar a atenção sua imagine uma pessoa que já está fragilizada, sofrendo algum tipo de doença, que assiste todos os dias nas televisões, que todos os dias tem gente morrendo, assiste as covas abertas, esperando os que irão morrer do coronavírus. De repente, você vai ao hospital com sintoma e os profissionais dizem: olha, você está com suspeito de coronavírus. Então você vai designado para um departamento, aí vê aquelas pessoas todo vestido, dos pés à cabeça, com aqueles equipamentos, que isso é natural, mas eu quero que você entenda e compreenda o teor desse vídeo. Você que já está fragilizado, que assiste na televisão a quantidade de pessoas que morrem através do coronavírus, que lembra da escova. Então é natural que em uma situação como essa, a pressão baixa, então todo o sistema se trava naquele momento. E ali ontem, à tarde, foi aonde já veio a notícia final do falecimento. Então de lá foi diretamente para o cemitério. Então perder um ente querido é uma coisa das mais difíceis. Mas em uma circunstância como essa, você vê os parentes não têm a oportunidade nem de abrir de ver, como eu vi ontem. Então a dor vai para um outro nível, é muito mais dolorido, é muito mais terrível. O que eu quero chamar a atenção, que o propósito honestamente, é alertar alguém. Se porventura eu estivesse com sintomas e chegasse numa situação como essa, por eu estar convicto da minha fé, do poder que há no Evangelho, eu imediatamente orava paralisando todo o plano maligno, e eu tenho certeza que todos que se encontrar nessa situação tiver a fé, passará, e o plano do mal que está por trás de tudo isso não fará dano algum, exatamente como a Bíblia diz. Mas eu quero que você assista com responsabilidade. Eu ouvi
o relato de quem entende muito sobre o assunto, falando a respeito de como se dá essa contaminação. Então ele falando que o vírus por si não é aquela camuflagem que a gente vê igual uma bomba, parecido uma bomba. Não, muito pelo contrário. O vírus está protegido ali dentro. Então vá comparando essa camuflagem, essa proteção, essa bolha de proteção, assim como quando nasce uma criança, o feto vem protegido. O Criador colocou isso porque sabe que o vírus, o feto em si, por ser fragilizado, precisa. Quando chega o tempo de nascer, obviamente que se trata o feto nasce. Então vamos lá para o que o médico estava falando. Assim é o vírus. Ele está ali dentro daquela bolha, ele entra nas narinas, ele não explode nas narinas. O alvo dele são os pulmões. Vá analisando. Ao chegar nos pulmões, ele foi programado para esse fim. Ao chegar nos pulmões, ele poca aquela bolha. Além disso, segundo o olhar do médico, no final eu vou estar colocando um trecho do vídeo. Ele tem um mecanismo mais ou menos isso, que faz com que fixa nos pulmões da pessoa. Então, o médico falou, quando ele fixa no pulmão da pessoa, o vírus faz mais ou menos quando um bandido, quando um assaltante faz com a arma na mão, manipula ali as pessoas que estão em volta, obrigando as pessoas a fazer aquilo que o bandido, o marginal, deseja. Ele usou esse termo, assim o vírus faz, vai analisando, assim o vírus faz. Então manipula o sistema imunológico, que já está manipulado, o sistema psicológico, que é onde eu quero chamar a atenção para você. Se um valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Se esse valente sendo Jesus, que é o maior, você está seguro. Mas quando isso não acontece, o mal sabe, o inferno sabe, que se manipular a mente, a própria ciência já admitiu, que paralisa a imunidade da pessoa. Então vamos voltar para o vírus. Assim ele faz, uma vez que o sistema está manipulado, e a ciência ainda descobriu que o vírus tem uma capacidade de penetrar, se infiltrar e se misturar com as células, a ponto de, se encontrar uma droga para matar, para destruir o vírus, ele vai destruir junto as células do corpo humano. Então isso se assemelha ao mesmo sistema, a mesma maneira de trabalhar, tanto do câncer, como também da AIDS. Vai analisando. Então, se esse vírus sabe como penetrar, sabe aonde chega, e ele tem todos esses mecanismos de manipular, se ele não pensa, pensa comigo. Alguém pensou. Pensa comigo. Deus não foi, porque tudo que é bom, tudo que diz respeito à vida, vem do Pai das Luzes. Alguém pensou. Alguém maquinou. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o diabo, leia lá, Efésios capítulo 6, que o diabo e seus demônios estão organizados como um quartel da destruição nas regiões celestiais, de onde ele manipula os homens, pode ter certeza, faz vírus, ele faz planejamento, mas eu quero que você continue analisando aqui. Uma vez que ele consegue se filtrar, se protegendo assim, se blindando assim, ele estava blindado até chegar lá numa bolha, entende? Agora ele está infiltrado junto com as células, se protegendo. Alguém pensou, alguém maquinou. Se não foi Deus, obviamente não foram os homens, foi Satanás. Então vai entendendo. Uma vez que assim ele faz, o cérebro que está dominado, assim como um bandido fazia, e o sistema imunológico que está paralisado, que a ciência admite, diante de um pavor. Por isso que eu repito, que você precisa nesse momento conhecer a Deus, se afirmar em Deus. Porque no momento do ataque, como foi o caso do exemplo que eu dei, você chega como suspeita e ali vê aquele povão todo protegido. Você, se não tiver uma base, você vai entrar em desespero, o teu sistema imunológico vai cair, vai ficar paralisado. A própria ciência admite isso. Então, assim sendo, o mal não vai ter dificuldade nenhuma de fazer o que ele quer. Por quê? Porque não há uma reação. Porque, no caso, nós somos inimigos dele, estamos entregues. Voltando lá para o ponto.
Ao chegar no ponto que ele deseja, todo o sistema manipulado, em vez do sistema do psicológico enviar água, segundo o médico, ou seja, enviar sangue, envia água para os pulmões. E ainda conseguiu tirar o oxigênio, como o médico usou um termo que, imagine um favo de mel, aquelas casazinhas que acumulam mel, é o que acumula o oxigênio. Uma vez que a água ocupa esse lugar, não tem como armazenar o oxigênio, que por sua vez, o sangue não tem como bombear oxigênio. É quando uma pessoa morre como se está afogado. Entende o que eu falo? Então, pessoal, há uma briga constante de Deus com o diabo. E essa briga, a única arma contra ela é a fé, é o entendimento. Nesse exato momento que você está sendo atacado, não dá mais tempo para você se fortalecer. Mas lá em Efésios, onde fala, Efésios 6, que o diabo está organizado, é o mesmo versículo que fala: ao demais, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, para quando serdes atacados pelos espíritos malignos, você consiga atravessar e sair mais forte do outro lado. Mas muitas pessoas estão perdendo a vida que não deveria perder. Pessoal, em Cristo nós estamos acima das potestades, dos príncipes das trevas. Isso significa dizer que se você crê, você está protegido. Não temas que eu sou contigo. O temer, quando a pessoa fica apavorada com medo, que é essa vontade do inimigo, além da pessoa fisicamente, biologicamente falando, fica desprovido de força, espiritualmente, ele se afasta ou se desconecta de Deus, do único que poderia vencer. Por isso Deus diz: não temas que eu sou contigo, reduzida nada serão os que contenderem contra ti. Aquele que confia no Senhor, para que não chegará em sua casa, 1000 cairá selado, 10.000 à sua direita, porém você não será atingido. Não temerás espanto noturno, nem certo que vou meio-dia, porque alguém disse: ele é o meu Deus, nele eu confiarei. Então você está protegido por Deus. Fala, galera, um prazer tê-los aqui para mais uma aula do Professor Jubilu. Eu tô aqui justamente para explicar para vocês o que esse vírus maldito faz quando ele consegue entrar no nosso corpo. E o que vai acontecer? Quando a pessoa, ela inala ou ingere as gotículas de saliva que contêm o coronavírus, esses vírus, eles vão começar a atacar as células de revestimento das fossas nasais. Vão começar a atacar as células que ficam no fundo do nariz, vão começar a atacar as células que ficam no fundo da garganta, avançando aqui pela traqueia. E é claro que isso é o que causa os primeiros sintomas da pessoa que está infectada por esses vírus. Por quê? Ela vai ter dor de garganta, ela vai ter tosse seca, claro, a região está sendo irritada, a região está sendo atacada, ela vai ter também a sensação de nariz entupido e ela pode, inclusive, perder o olfato. Tudo porque é o aparelho respiratório superior o primeiro lugar que começa a ser atacado pelo coronavírus. Agora, vamos entender melhor como é que funciona esse mecanismo de ataque do vírus às nossas células do sistema respiratório. Esse aqui é o danado, esse aqui é o novo coronavírus, e ele possui uma capa lipídica que está aqui em azul, e nessa capa lipídica você tem proteínas. E aí eu queria chamar a atenção, principalmente, para essa proteína laranjinha aqui, que a gente chama de proteína S. Ela é responsável por permitir que o vírus consiga se fixar nas nossas células do sistema respiratório. Isso aqui em rosa que eu coloquei para você é uma célula que está revestindo o nosso nariz, o fundo do nosso nariz, está revestindo o fundo da nossa garganta. Essas células, olha só, aqui nós temos a membrana plasmática delas. E nessas membranas plasmáticas existe um receptor que está aqui, bem bonitinho, que nós chamamos, com essas 3 letrinhas aqui, ACE2.
ou ACE2 em inglês. É esse receptor que permite com que o vírus possa se prender na célula para começar o ataque. E aí tem um detalhe muito interessante. Existem pessoas que têm mais desses receptores nas suas células. E aí, claro que isso vai facilitar a ação do vírus. Existem, inclusive, medicamentos que estimulam o aumento desse receptor nas células e isso, claro, faz com que o vírus cause uma infecção muito pior. Aí, olha só, quando esse vírus consegue se fixar no receptor da membrana plasmática das nossas células, ele vai fazer o quê? Ó, o vírus, ele não é uma célula, tá? Vírus não tem célula. Ele é uma capa lipídica com proteínas e dentro dessa capa nós temos o material genético do vírus, que nesse caso é o RNA. Quando o vírus se prende à célula, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o RNA dentro dela. E agora é que a bagunça vai começar. Então, ó, o vírus se ligou ao receptor das nossas células do sistema respiratório e agora ele vai conseguir colocar o material genético dele dentro delas. Agora, olha só que interessante. Esse RNA viral, ele vai sequestrar a célula. Olha que loucura. Ele vai conseguir pegar a nossa célula e fazer com que ela trabalhe para ele. Ele vai chegar ali e falar: "Ah, dona célula, parou com tudo, parou tudo. Porque agora quem manda nessa bagaça sou eu. Agora, dona célula, você trabalha para mim." Isso é o coronavírus falando para a célula assim que ele entra. E aí o que acontece? A nossa célula vai começar a produzir tudo que o vírus precisa para produzir novos vírus. E aí ela começa a produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus, produzir uma porrada de vírus. Chega uma hora que essa célula está tão cheia de vírus que ela literalmente explode. E novos vírus serão liberados no nosso organismo. Esses novos vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar as células que estão na vizinhança. Então eles vão fazer a mesma coisa. Cada vírus desse vai achar uma célula, vai se ligar ao receptor ACE2 dela, vai colocar o seu material genético dentro dela, vai escravizar ela, usar todo o metabolismo dela, toda a energia dela e vai fazer com que novos vírus sejam produzidos. Só para você ter uma ideia, um único coronavírus tem a capacidade de estimular uma célula a produzir até 100 mil novos coronavírus. Ele chega nessa região, os vários coronavírus, né, milhares e milhares de coronavírus chegam nessa região, eles estão onde? Eles estão dentro dos nossos pulmões. Aqui tem um pulmão e aqui eu deixei outro pulmão para você ver, ó. Se eu tirar isso aqui, deixa eu tirar aqui para você, ó. Se eu tirar essa parte aqui para você, perceba, ó, que dentro nós temos essas estruturas ramificadas, né? Nós temos os brônquios e os bronquíolos. O que vai acontecer é que a partir do momento que o vírus chega aqui nessa região, nós vamos ter um processo inflamatório, que é uma resposta de defesa do nosso organismo. Então vai ter, os nossos pulmões, eles vão ficar inflamados, ou seja, o organismo vai mandar sangue para cá, o organismo vai mandar água para cá, a temperatura vai aumentar, ele vai mandar células de defesa para cá. E olha só, pensa comigo, você acha que é uma boa os nossos pulmões ficarem cheios de água? Porque é isso que acontece. Quando você tem o processo inflamatório, eles vão ficar socados de água, eles vão ficar inchados, eles vão ficar mais duros. Inclusive o processo de movimento respiratório vai ser prejudicado por conta disso. E aí, ó, só tem uma coisa a te dizer. A hora que a gente começa a ter concentração de líquidos, de água nos nossos pulmões, a coisa está ficando feia. Uma outra forma do organismo se defender é justamente elevar a temperatura do corpo, né? Vou dar uma aumentada na temperatura, vou dar uma aumentadona aqui para ver se eu mato esse demônio. E é justamente por isso que um outro sintoma apresentado por quem está infectado com o coronavírus é justamente a febre. Então vamos lá, ó. Qual que é a situação atual? O paciente, ele está com febre, e os pulmões desse paciente estão cheios de água. E aí, pulmão cheio de líquido inflamado tem um nome bem conhecido: pneumonia. É como se a pessoa tivesse, nesse momento, se afogando
sem estar dentro da água. Agora, a coisa começa a ficar realmente complicada quando os coronavírus chegam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles ficam dentro dos pulmões, são essas estruturas aqui, ó, parecem um saquinho. E o que acontece aqui é o seguinte, ó, nesses alvéolos, o que vai acontecer é que quando você inspira o ar, você inspirou o ar, ele vai entrar nos pulmões, né, pelos bronquíolos, e vai chegar até os alvéolos. Esse ar que chega nos alvéolos, olha só o que vai acontecer, o oxigênio presente nele vai ser colocado dentro do nosso sangue. Vou botar aqui, ó, o oxigênio. É assim que o nosso sangue vai ser oxigenado. E ao mesmo tempo, quando esse sangue passa pelo alvéolo, ele vai colocar aqui dentro um gás que não é bom que a gente tem aqui, que é o gás carbônico, o CO2. Então, ó, você inspira, o ar chega nos alvéolos que estão dentro dos nossos pulmões, o oxigênio entra no nosso sangue e o CO2 vai sair do nosso sangue. E aí quando a gente, ó, solta o ar, esse CO2 vai ser eliminado. Agora, isso aqui é um saquinho que fica inflando e esvaziando, inflando e esvaziando. É como, você pode pensar que os alvéolos são como favos de mel. Esses favos de mel, aqueles buraquinhos que você tem no favo de mel, aqueles buraquinhos são os alvéolos. Eles, ao invés de estarem cheios de ar, por conta do processo inflamatório que foi causado pelo coronavírus, isso aqui vai ficar cheio de água. Chuá, chuá, ó, vamos encher, tá cheio de água aqui. Se aqui dentro tá cheio, aqui ó, chuá, chuá, tá cheio de água, chuá, chuá, tá cheio de água. Você acha que o processo de oxigenação do sangue vai ficar melhor ou pior? Era para ter ar e agora tem água. Então, por conta do processo inflamatório, é que a pessoa que está infectada pelo coronavírus começa a não ter o seu sangue oxigenado. Essas células aqui estão sendo destruídas pelo vírus também. O vírus ataca essas células. Tem água, tem vírus, a casa caiu. Não tem mais oxigenação do sangue. Ela começa a ficar prejudicada. E o oxigênio é importante para que os órgãos do nosso corpo tenham o quê? Energia para conseguirem funcionar. Sem o oxigênio, todo o funcionamento do nosso organismo vai ser comprometido. Mais ou menos 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus podem chegar nesse quadro aqui, que é extremamente grave.